Oi, gente. Vamos para o segundo tempo de aula, então. Vamos falar um pouquinho da classificação das constituições, que foi objeto, então, do trabalho que vocês fizeram em aula e que dia 16 eu postei, então, o material do PowerPoint, material de apoio, aquele material que vocês trabalharam e que nós iríamos, então, fazer essa síntese do conteúdo trabalhado, né? Então, vamos lá. Falar de classificação das constituições. Bom, pessoal, o que seria essa classificação das constituições? Não há, então, uniformidade na doutrina para classificação das constituições, né? Não existe, então, uma uniformidade doutrinária em que as constituições teriam apenas uma classificação. Não, existem mais de uma classificação com relação às constituições, tá? Existem várias classificações, dependendo do autor que vocês pegarem, né? Ele pode abordar vários tipos de classificação, que a classificação, na verdade, ela serve para realçar algumas características dos textos constitucionais, né? Ou seja, para a gente tentar entender num todo como seria um texto constitucional, tá? Sobre diversos aspectos, diversas características, que por isso classificação das constituições. Nós vamos seguir a linha do professor José Afonso da Silva, que traz uma classificação das constituições, onde ele trabalha a ideia de 5 classificações com relação às constituições. E que essa classificação do professor José Afonso da Silva é a mais adotada, então é a, digamos assim, a majoritária, e é a que muitos doutrinadores também adotam essa classificação, tá? Das constituições, levando em consideração aquilo que o professor José Afonso da Silva trabalha. Então, ele trabalha em 5 grandes grupos a classificação. Ele classifica as constituições quanto ao seu conteúdo, quanto à sua forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à sua origem e quanto à sua estabilidade ou mutabilidade, tá? E o que o professor José Afonso da Silva ele traz, então, com relação a essas classificações? Quanto ao conteúdo, que é aquilo que é de essência das constituições, o professor José Afonso da Silva nos explica que as constituições elas podem ser classificadas de 2 tipos, material ou formal, com relação ao conteúdo. Então, com relação ao conteúdo, as constituições elas podem ter um conteúdo material ou um conteúdo formal, tá? O que seria o conteúdo material? O que nos diz a doutrina com relação às constituições que têm um conteúdo material? Conteúdo material são aquelas constituições em que o conjunto das normas regulam toda a estrutura do Estado, a organização dos órgãos do Estado, os direitos fundamentais do Estado. Então, procura reunir as normas do Estado que dão essência, substância à questão do Estado como um todo, tá? Por isso que a gente diz regras materialmente constitucionais que trabalham com a ideia da estrutura e organização do Estado. O que seriam as constituições de conteúdo formal? As de conteúdo formal, a doutrina nos diz que é o peculiar modo de existir do Estado, tá? Ou seja, reduzido sobre uma forma escrita a um documento estabelecido pelo poder constituinte e que somente pode ser modificado por processos especiais, né, nela própria estabelecidas. As normas, esse é um conceito, né, de constituição quanto ao conteúdo formal. Na verdade, as normas formais são aquelas normas que são colocadas no texto constitucional sem fazer parte da estrutura mínima e essencial do Estado, mas são consideradas constitucionais porque elas estão inseridas dentro do texto constitucional, mas não estão relacionadas à estrutura ou à própria organização do Estado, mas são consideradas constitucionais porque elas foram incluídas no texto constitucional e por estarem lá dentro do texto constitucional são consideradas normas constitucionais de conteúdo formal, tá? Por exemplo, dizer que a capital federal do estado é Brasília,
né? Não está relacionada à própria essência do Estado, né? A questão de organização do Estado. É apenas uma informação, mas que é uma norma constitucional porque está lá dentro da Constituição. Então, a divisão, ou seja, a distinção de uma e com outra, é que as materiais estão relacionadas à estrutura, à organização do Estado. E a formal, ela é apenas constitucional porque ela está dentro do texto da Constituição. Certinho? Quanto à forma, nós podemos dizer que nós vamos poder classificar as constituições em escritas e não escritas. O que seriam as escritas? As escritas é aquela codificada, é aquela sistematizada em um texto único, né? Ela está organizada, sistematizada num texto único, elaborada de acordo com seu procedimento legal, né? Como a maioria dos países adota, então, uma constituição escrita, que é aquela que tem um documento único e um documento solene. As constituições não escritas são aquelas constituições cujas normas não constam apenas em um único documento escrito, tá? E solene, se baseia nos costumes, na jurisprudência, convenções, em textos constitucionais esparsos, ou seja, as constituições não escritas são aquelas que são formadas por textos constitucionais esparsos, sempre tendo como fundamento, né, documentos históricos que serviram de base para elas. Então, com relação à forma, nós temos que as constituições elas podem ser escritas ou não escritas. Escritas, aquelas que têm um documento único e solene, aonde constam ali naquele, todas as normas constitucionais estarão naquele documento, como por exemplo a adoção de uma constituição, que nem nós, ou as constituições não escritas, é aquelas em que as normas constitucionais vão estar em textos esparsos, não num texto único, certo? Quanto ao modo de elaboração, ou seja, as constituições, como que elas poderão ser elaboradas? Aí nós temos que elas poderão ser dogmáticas ou históricas. O que são constituições dogmáticas? Constituições dogmáticas é aquelas em que elas são organizadas, estabelecidas, elaboradas por um órgão constitucional, tá, específico para aquela finalidade e sistematiza os dogmas e ideias fundamentais de toda a teoria política do Estado e do direito, tá? A gente diz que, por exemplo, a nossa Constituição Federal, qual é o dogma? Nós somos uma Constituição Federal capitalista com ideias socialistas. Né? Então, nós somos uma Constituição dogmática, que a nossa Constituição foi elaborada por um órgão constitucional e ela ainda sistematiza todos os dogmas e ideias, né, fundamentais aí, que é como, por exemplo, essa característica que eu disse para vocês da nossa Constituição. E o que seriam constituições cujo modo de elaboração é histórico? As históricas são aquelas constituições que não são escritas, né, e que resultam das tradições, dos fatos sociopolíticos, que são as normas fundamentais de organização do Estado, né, e que então fazem parte de toda essa construção histórica, por isso que não são sedimentadas num único documento. Então, assim, desta forma, como eu expliquei para vocês, nós podemos concluir que toda Constituição escrita, ela é dogmática, porque ela vai partir, então, de trazer dentro do seu documento, sistematizar todos os dogmas que envolvem, né, o direito e a teoria política naquele momento histórico, naquele momento, então, dominante naquele momento, né, de construção daquele Estado. Já a histórica, como ela não é, ela resulta de tradições, dos fatos sociopolíticos, então, as históricas, a gente diz que as constituições não escritas, né, vão ser sempre constituições históricas, porque vão estar sempre contempladas em textos esparsos, textos constitucionais esparsos, certo? E quanto à origem? Quanto à origem, nós podemos dizer que as constituições elas podem ser populares,
né, também chamadas de democráticas ou promulgadas ou votadas, tá, que são as constituições que originam de um órgão constituinte que foi composto por representantes do povo, eleitos para o fim de elaborar a Constituição, tá, e outorgadas, que seriam aquelas frutos do autoritarismo, que são aquelas impostas, que são as elaboradas sem a participação do povo, que são impostas por um imperador, imposta por um presidente, imposta por um ditador, etc, tá? E por fim, como quinta classificação, então, que o professor José Afonso da Silva nos apresenta, é quanto à estabilidade, ou quanto à mutabilidade da Constituição, que é a possibilidade de alteração do texto constitucional. Aí nós podemos dizer que nós temos as constituições rígida, a flexível e a semi-rígida também, né? Ou semi-flexível. Rígidas são aquelas, é aquela constituição que ela pode ser alterada, mas somente através de uma solenidade específica para isso, né? De uma exigência especial. Essa exigência para sua alteração ela é muito mais difícil, muito mais complexa que uma alteração de uma lei normal, por exemplo, tá? A flexível é quando ela pode ser livremente modificada. É aquela constituição em que o legislador, para modificar ela, vai utilizar o mesmo processo que ele modifica uma lei comum, uma lei ordinária. Então, ela não vai exigir um processo solene para sua alteração. E a semiflexível ou semi-rígida é a Constituição, que vai conter uma parte dela vai ser rígida e outra parte dela vai ser, então, flexível. É mais ou menos nesse sentido, então, que a gente pode classificar ela de semi-rígida ou semiflexível. Então, essas 5, né, nós podemos dizer que seriam a classificação das constituições como conforme o professor José Afonso da Silva ele trabalha, tá? Com essas 5 possibilidades. Mas nós temos ainda uma classificação que é importante a gente considerar, tá? Que é uma classificação do professor Manuel Gonçalves Filho. Se liguem nessas classificações a mais aí. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, então, ele classifica a Constituição de 3 modos: classificação garantia, classificação balanço e classificação dirigente. Ou seja, Constituição garantia, Constituição balanço e Constituição dirigente. Para ele, o que seria uma Constituição garantia? É aquela que visa garantir a liberdade, né? E também limitando o poder do Estado. O que seria uma Constituição balanço? Defende, é aquela que defende um estágio de compromisso socialista. Tivemos como exemplo essas constituições balanço a partir das constituições soviéticas, que foi de 1925, 1937 e 1977. E constituição dirigente. O que seria uma constituição dirigente? É aquela que traz um projeto de Estado, apresenta compromissos sociais, é aquela que fornece meios, apresenta compromissos sociais e fornece meios para executar esses compromissos sociais. E que nós podemos dizer que a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição dirigente, né? Porque a nossa Constituição, conforme seu artigo 3º da Constituição, olhem lá, no artigo 3º da Constituição, ele traz um projeto de Estado, né? Tanto é que ele apresenta os compromissos desse Estado, que é, na verdade, os objetivos desse Estado. O professor Pinto Ferreira também é um professor que traz algumas diferentes classificações com relação à Constituição. Aí ele trabalha com a ideia quanto a classificação quanto sistemática e quanto ideologia. Ele fala que a Constituição ela pode ser quanto a sistemática, reduzida ou extensa, variada. Reduzida é quando ele apresenta um código único, sistematizado.
E variada é quando os textos estão espalhados em diversos diplomas legais. Então eu poderia dizer que, conforme o professor Pinto Ferreira, com relação à sistemática das constituições, eu posso dizer que uma constituição reduzida seria uma constituição escrita e uma constituição variada seria uma constituição não escrita. Perfeito, tá? Quanto à ideologia, o professor Pinto Ferreira ainda diz que elas podem ser ortodoxas, né, ou simples, ou ecléticas. Ortodoxas são aquelas em que são formadas por uma ideologia só, por exemplo, uma Constituição Soviética, só ideologia do socialismo, né? Já eclética, quando são informadas por diversas ideologias, abarcam diversas ideologias, né? Que é, por exemplo, a nossa própria Constituição, né? Que também abarca diversas ideologias. Então, pessoal, essas outras classificações, elas eu trouxe para vocês, né, para complementar a classificação do professor José Afonso da Silva, entendendo que são classificações ali bem importantes também e que complementam a classificação do professor José Afonso da Silva, mas lembrando que o professor José Afonso da Silva é que traz a base, né, e que é a classificação mais adotada, digamos assim. E podemos, então, entender que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela é classificada da seguinte forma: quanto à sua origem, ela é promulgada, ela é popular, ela é votada, porque existe o quê? Pois se elegeu, né, um corpo constitucional, uma Assembleia Nacional Constituinte que teve como um fim elaborar a Carta de 88, a Constituição de 88, tá? Quanto à forma, a nossa Constituição ela é escrita, certo? Ela é um documento único, né? E que nesse documento abarca todas aí digamos aí, as ideias do Estado, a estrutura do Estado, enfim. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição ela é formal. Por quê? Porque nós temos no nosso texto constitucional normas que vão além da organização, estrutura e da consagração de direitos fundamentais para o Estado, vão além. Então, por isso que nós temos normas que são consideradas formais, porque não estão relacionadas apenas a esses contextos de estrutura e organização do Estado. Quanto ao modo de elaboração, então, nós podemos dizer que nós somos a nossa Constituição de 88 é uma Constituição dogmática, né? Porque a gente abarca dogmas, diversos dogmas, ideologias do Estado. Podemos dizer que quanto à estabilidade, ela é uma Constituição rígida. Por que uma Constituição rígida? Porque ela exige para sua, né, alteração um processo legislativo então mais árduo, mais dificultoso, né, mais complexo do que os processos de alteração por uma lei normal, que depois nós vamos ver daí quando que vão se dar, né, as possibilidades desses processos de alteração. E lembrando também que além dessas classificações, nós temos a classificação então, do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que classificando a Constituição de 88 como uma Constituição dirigente, né? E também com relação ao professor Pinto Ferreira, a nossa Constituição de 88, ela pode ser classificada quanto à sistemática ser uma Constituição reduzida e quanto à sua ideologia ser uma Constituição eclética, certo, pessoal? Com relação ao material que eu postei para vocês, então, eu acho que o que eu falei aqui tá abarcado lá também, né, no material. Acho que eu consegui fazer uma síntese do que eu trouxe lá, né, no material de apoio para vocês, que foi as lâminas, e o que vocês trabalharam em sala de aula, e que eu queria, então, apenas fazer aí uma sistematização dessa parte da classificação das constituições. Tranquilo? Deu para compreender, entender aí um pouquinho? Eu acho que a parte assim que mais às vezes suscita alguma dúvida é uma diferenciação com relação ao conteúdo, né?
que muita gente pergunta da questão do material e do formal, né? Que é essa dúvida que eu acho que é a que mais se tem essa dúvida. Mas é tranquilo, a material são as constituições, né? Consideram-se normas constitucionais somente aquelas que vão estar relacionadas, que cuidam de assuntos essenciais à organização do Estado, funcionamento do Estado, que estabelecem os direitos fundamentais, né? Ou seja, levam em consideração o conteúdo dessa norma mesmo, né? Por isso, o material, a substância dessa norma, não importando o processo de elaboração dessa norma, né? E numa concepção formal, então, de Constituição, são constitucionais todas as normas que vão integrar essa Constituição, tá? Escrita, tá? Independente do seu conteúdo. O que vai tornar ela constitucional é ela estar dentro da Constituição, tá? Eu acho que seria isso com relação à classificação das constituições, esse tópico com relação à classificação das constituições. Também vou estar no chat ao vivo para a gente conversar sobre isso, se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida, certo? Vocês fizeram também um exercício com relação a isso, que eu vou lá dar uma olhada e daí eu volto aqui para a gente conversar sobre ele, certo? Obrigadão.